muito bem-vindo, meu amigo, minha amiga. Como eu sempre falo, eu não sou um cientista político feito Dr. Luiz Maranhão, não sou um jornalista sério feito J. Silva. Eu sou um simples eleitor, um comediante que hoje, na condição de entrevistador, irei fazer perguntas sobre as curiosidades que nós, eleitores, nós temos. E como eu sempre começo falando que eu não sou um cientista político, como o Dr. Luiz Maranhão, nada melhor do que trazer ele, o próprio Dr. Luiz Maranhão, está aqui hoje no nosso estúdio e tem muita coisa boa pra gente falar. Pra você que não conhece o Dr. Luiz Maranhão, vou dar só uma pinceladazinha pra você conhecer o camarada, que é ele que ganhou muita notoriedade por defender lá o caso do entregador do iFood que foi humilhado pelo dono da hamburgueria. Sabe que caso é esse, né? Aquele caso também da menina que foi humilhada também lá na Ilha de Santo Aleixo pelo dono de uma pousada. Ele está junto com o STF numa causa aí contra, protegendo, a favor, né, digamos assim, né, do povo, a favor de aprovados no concurso dos público. aprovados do concurso da PM de 2009. Além disso, ele também está lá também com um processo para o afastamento do prefeito Sairé também, né? Teve um rolo nisso de também. Sairé, de Gravatá. Oh, é muito rolo. O camarada tem história para contar. O camarada tem nome. E eu fiz questão, meu irmão, de trazer ele. E agradeço demais por estar aqui, Dr. Luiz Maranhão. Obrigado, Prazerzão, Tomás. viu, meu irmão? Muito obrigado pelo convite. Prazer estar aqui no seu podcast. Já era um espectador na minha casa e agora uma honra estar participando aqui. Rapaz, a honra é toda minha. E hoje a gente vai falar de muita coisa importante para você, eleitor, você que quer entender um pouco mais como funciona a política, do que pode, do que não pode, de quem você vai votar, de quem são os candidatos. Então, meu irmão, esse podcast é para você ter essa consciência, para você colocar dentro da sua mentalidade tudo que você pode fazer e como você deve fazer. Não é isso, doutor? Isso. E a gente vai estar instruindo isso, né? Claro, vamos estar compartilhando conhecimento aqui agora de uma forma mais leve, mais branda, num bate-papo aqui, recheado Isso. de bom humor, como é peculiar, né? Exatamente, no seu podcast. Exatamente. O camarada chegou aqui, eu não sabia se eu estava conversando com um advogado, não sabia se era Rafael Cunha. Já te falaram que parece com ele mesmo? Já, muita gente fala. Rapaz, parece com o Só Rafael a conta Cunha. bancária que é diferente. É porque você tem mais. Um pouquinho mesmo. Rapaz. Doutor, eu queria que você começasse se apresentando, você mesmo, porque ninguém melhor do que se apresentar, para se apresentar, do que a própria pessoa. Sim. Então eu queria que você falasse um pouquinho de quem você é. Bom, eu sou natural de Recife, moro em Gravatá já há quase 5 anos, mas frequento Gravatá há quase 20. Sou casado para sempre com uma linda esposa, Bárbara, Babi, tenho 2 filhos que são a razão da minha vida. Sou cristão, sou uma pessoa conservadora de realmente uma visão política mais à direita. Eu diria que eu sou centro-direita, não sou de extremos, porque eu acho que toda extremidade é um pouco burra, sabe? Exato. E sou advogado, cientista político, sou muito engajado em causas sociais, em causas políticas. Eu gosto realmente da política, não para participar colocando meu nome à disposição, mas de bastidores. Eu gosto realmente do processo, eu gosto de exercer a cidadania, o papel de cidadão, de fiscalização, de denúncia aos órgãos competentes. Infelizmente, assim, algumas pessoas, principalmente aquelas que estão no poder, às vezes não entendem, acham que é uma perseguição, acham que eu estou declarando alguma inimizade, quando na verdade não, eu só quero que seja feito o melhor para aquela comunidade, para aquela cidade, para aquele estado. E eu acho assim, doutor, que na medida que você levanta uma oposição, automaticamente as pessoas lhe associam a uma ligação com o adversário. Eu Sim. creio que deve existir muito isso também, né? E no início, Tomás, quando eu vim para Gravatá, e assim, comecei a advogar para a região, né? E fui morar em Sairé. Assim que eu cheguei assim, passei um tempo em Gravatá, depois me mudei, fui morar em Sairé e tomei conhecimento de algumas coisas que estavam acontecendo lá, alguns indícios de irregularidades administrativas por parte do executivo. Eu falei, rapaz, isso não pode acontecer. E aí eu não faço nada. Eu sou um mero cidadão que leva ao conhecimento os fatos que me chegam às autoridades. E as autoridades que tomam as atitudes que acharem prudentes, né? No caso, foi uma ação popular contra o atual prefeito, que está candidato à reeleição. E assim, imediatamente me associaram ao opositor dele. Não, ele está ganhando dinheiro do opositor. O opositor está pagando a ele para fazer isso. Sei. E isso também aconteceu em Gravatá. Quando eu comecei a exercer uma atitude mais fiscalizatória, mais proativa,
em prol da cidade, de Gravatá e tal. Aí começou a vir o comentário, não, porque você está sendo bancado, está sendo financiado por A, por B, por C. Mas, na verdade, entra o governo e sai o governo. Eu já peguei em Gravatá 2 gestões, né, enquanto morando em Gravatá, e fui a oposição das duas, né? Que é o atual prefeito e o ex-prefeito Joaquim Neto. Sim. Fui a oposição aos dois. Sim. Então, assim, eu gostaria muito que fosse verdade essa questão do financiamento, mas eu não costumo misturar as coisas, sabe? Sim, isso é muito bom. A gente tem muita coisa muito interessante e muito importante pra gente falar hoje, mas antes eu queria começar falando dos nossos patrocinadores. Começando pela Exclusive Gold, proteção veicular de qualidade, segurança total para o seu veículo. Você que adquiriu seu bem, seu carro, sua motozinha, então proteja ele com quem tem responsabilidade e quem vai te oferecer essa segurança. E a Exclusive Gold, ela é a melhor opção para você proteger o seu veículo. Então também temos aqui a Escriconta, você empresário, você que quer ir declarar seu imposto de renda, a Escriconta, ela vai te dar todo o suporte empresarial para que a sua empresa, ela decole. Então a Escriconta está composta por excelentes contadores, excelentes profissionais que vão te garantir o melhor para a sua empresa. Chalé Suíço, você que gosta de um cafezinho, meu amigo. Doutor, gosta de café? Já fui lá, no Polo Moveleiro. É top, né? Ou não é? Bom demais. Amigo, o café é moído na hora. É bom demais. É o grão moído na hora. Então, o Chalé Suíço é lá no Polo Moveleiro, ali, bem pertinho ali quase chegando na esquina já. É um ambiente bem aconchegante, bem charmosinho, bem instagramável para você tirar umas fotos. Então, Chalé Suíço, você vai lá tomar um cafezinho na maior e na melhor cafeteria de Gravatá. Local Link Fibra, os melhores planos de internet para a sua residência, para o seu comércio. Planos a partir de 100 mega por apenas R$ 59,90, com TV, com aplicativo de desconto, com HBO Max, com Deezer. Então, ela é o único provedor de internet hoje em Gravatá que ela oferece muito mais vantagens para que você seja completo. Próximo patrocinador, Fernando Telhas. Fala agora para você, construtor, você que está construindo sua casa, você pode cobrir a sua casa com material de alta qualidade e com o melhor preço da cidade. Fernando Telhas, ali do lado da Pipoqueira, você vai até lá e você vai poder comprovar daquilo que eu estou falando. Porque o melhor, como é que posso dizer? A melhor matéria-prima que ela é feita para fazer uma coberta de uma casa tá aqui em Fernando Telhas. Próximo, Sete Clube Academia, a melhor estrutura para você manter a sua saúde em dia, o seu corpinho, o seu físico. Então, Sete Clube Academia, uma estrutura sobrenatural, um negócio de primeiro mundo, para que você possa cuidar da sua saúde e se sentir bem. Farmácia 10, a farmácia do seu coração, a farmácia que tem a entrega mais rápida da cidade, com 3 lojas no centro da cidade, ali na Praça 10 e também ali próximo à Igreja da Matriz. Dos dois lados da rua tem farmácia 10, porque ela quer estar sempre bem pertinho de você. E New Beat Studio, esse estúdio que nós estamos aqui, essa estrutura fenomenal de áudio, de imagem, de iluminação. Aqui o negócio é padrão, é negócio de primeiro mundo. Então, New Beat Studio está aqui localizado em Vitória de Santo Antão e ela te oferece a melhor estrutura para que você possa gravar os seus conteúdos. Acabou? Tem mais? Finalizou? Então, vamos começar aqui, de fato, agora o nosso bate-papo, doutor. E eu queria começar falando, lhe perguntando, essa política de Gravatá, essa campanha, como é que ela tá, no seu ponto de vista de especialista? Tem alguém que tá ganho, que tá à frente, tá acirrado? Qual é a opinião de um especialista acerca da situação atual da política na nossa cidade? Tomás, em corrida eleitoral alguma, existe já ganhou. Pode existir o clima de já ganhou para determinados candidatos, mas a gente só vê realmente nos 45 do segundo tempo. Toda a eleição só se resolve nos 45 do segundo tempo. Agora, é muito comum que, geralmente, o atual mandatário, isso aconteceu também com o ex-prefeito de Gravatá, achasse já que estava ganho, que o clima era realmente de vitória, porque a gente tem uma tendência a ouvir as pessoas que estão na nossa bolha, estão ao nosso redor. Então, por exemplo, eu costumo até brincar assim, se eu falasse que eu vou ser prefeito e perguntasse, fizesse uma pesquisa na minha casa, com minha esposa, com meus filhos, com meu sogro, minha sogra, minha mãe, exatamente, eu ia achar que eu tinha 80% de aprovação, não é verdade? É verdade. E que eu ia estar eleito já. Agora, a questão é você realmente furar a bolha. Vamos citar assim, por exemplo,
o atual prefeito Joselito Gomes, se ele só ouve, se ele só tem o sentimento dos funcionários ali da prefeitura, das pessoas que cercam ele, se ele não fura essa bolha, não vai, por exemplo, para um bairro que não seja reduto eleitoral dele, uma zona rural, por exemplo, que a gente sabe que o ex-prefeito Joaquim Neto tem uma força muito grande. Então, se ele não furar a bolha, ele vai realmente ter essa sensação de já ganhou. Verdade. Né? É muito comum isso, inclusive com vereadores. Isso. Tem até uma piada, já que você é comediante, né? Diz que o camarada se candidatou a vereador e só teve um voto dele. Uhum. Ao questionar a esposa dele, minha filha, nem você votou em mim. Ela fez, você disse que já estava ganho, eu votei no outro para ajudar. Tá vendo aí? Entende? Então, assim, esse clima de já ganhou é muito comum. Mas em Gravatar a gente não poderia ir por esse caminho, porque é um caminho arriscado. Corre o risco da gente quebrar a cara se a gente realmente acreditar que já ganhou, por mais que saiam pesquisas. Sai pesquisa, aí você vê a questão das pesquisas, Isso que eu ia perguntar. Essas pesquisas realmente são confiáveis? Porque Veja. assim, eu acho que uma pesquisa você vai fazer em uma área. Então essa área que você vai fazer pesquisa, dependendo da área que você for, é lógico que você vai ganhar. Feito o senhor falou. Se a pesquisa for na minha casa, eu tô eleito. Exato. Se você for olhar, por exemplo, a questão assim, pesquisa é muito relativo. Você tem que primeiro ver de onde veio, de onde partiu o financiador dessa pesquisa. Porque você já pode ter mais ou menos uma ideia se a pesquisa pode ser tendenciosa ou não. Deixo claro que uma pesquisa realizada dentro dos parâmetros técnicos, dentro das métricas aprovadas nas estatísticas, na ciência, né, da estatística, da probabilidade, etc., é confiável. A pesquisa é uma fotografia daquele cenário político. Só que a gente vê institutos de pesquisa, e isso eu não falo não a nível local, tá? A nível nacional. A gente vê institutos de pesquisa que destoam muito entre si dos números apresentados. Se a gente pegar 2 institutos de pesquisa para fazer uma pesquisa, por exemplo, a nível capital, Recife, vai dar depende de quem pagou, né? Um vai dar, sei lá, 70% de João Campos, o outro vai dar 50%. Sim. Ou então dá os mesmos 70%, mas aí bota a taxa de rejeição dele lá em cima. Né? Então, assim, é um achismo meu particular. Eu acho que deveria ser proibido o pagamento particular de pesquisas políticas registradas no TSE. Uma vez que existe o fundo eleitoral para bancar a campanha de candidatos, é dinheiro público isso. Isso. Né? Esse fundo eleitoral, esses repasses que são realizados. Deveria haver, não aumentando o fundo eleitoral, mas uma fatia desse fundo eleitoral ser destinado para pesquisas políticas. Sim. Porque aí a gente ia ter mais um critério de imparcialidade. Para o Instituto de Pesquisa, vamos dizer que eu e você, a gente coloca Instituto Alfa de Pesquisas. Sim. Para a gente pouco importa no cenário de Gravatar, por exemplo. Se é Joaquim ou Joselito que está pagando, isso está vindo do fundo eleitoral. Isso. Então a gente teria tudo para fazer tudo certinho. Uhum. Compreende? A gente não teria assim um interesse por trás. Não estou dizendo que alguma empresa tenha, mas a gente vê uma diferença, uma discrepância muito grande entre as pesquisas realizadas. Em uma, a gente vê, por exemplo, o Joselito Gomes com mais de 60%. Né? Em outra, a gente vê empate técnico. Então, assim, é uma diferença muito grande. Eu espero para ver a próxima pesquisa, para ver realmente esse crescimento do ex-prefeito Joaquim Neto, para tentar entender mais ou menos qual foi o contexto daquela pesquisa, da Total, né, que foi inclusive aqui de Vitória de Santo Antão. Aí, assim, com relação a esse crescimento, eu ouvi algumas pessoas falando em Gravatar, não, isso é impossível. Isso é impossível, o ex-prefeito crescer, sei lá, 10 pontos, 12 pontos. Não, não é. Né? A gente viu, por exemplo, Jair Bolsonaro, isso no contexto nacional, subir de um azarão para presidente da República por causa de uma facada, do evento Faca. Isso. A gente viu a atual governadora Raquel Lira, nos 45 do segundo tempo, se eleger governadora por causa da infeliz morte do marido dela. Verdade. Porque tudo indicava um segundo turno de Marília Reis com o Daniel. Isso. Com Daniel não, com O Anderson. Não, com o Coelho. Miguel Coelho. Miguel Coelho, entende? Então, assim, existem fatores, elementos que podem levar a pesquisa lá para cima, pode alterar realmente, dinamicamente, os números ali. Disse que a entrevista de Joaquim Neto na rádio Gravatar FM, no programa de J. Silva, uma vez que J. Silva, ao longo dos últimos 20 anos, se declarou um ferrenho opositor
né, de Joaquim Neto, e Joaquim Neto foi à rádio, inclusive eu participei da sabatina dele, e foi uma sabatina técnica, onde eu não expus minha opinião política, Jota Silva não expôs a opinião política dele, o candidato também não partiu para o embate, respondeu de forma técnica, como todos os outros que foram, né? O Rodolfo Silva, inclusive, foi também, respondeu de forma técnica, e aquilo ali, para o eleitorado do ex-prefeito Joaquim Neto, do agora candidato à prefeitura Joaquim Neto, aquilo ali teve um boom muito grande. Sim. Soou como uma vitória, porque ele se saiu bem nas respostas que ele deu sobre o plano de governo que ele apresentou. Então, assim, voltando à pergunta inicial, as pesquisas refletem realmente um cenário, se forem realizadas da forma certa, da forma correta, sem induzir. Porque, veja, até o questionário tem uma forma que pode influenciar grandemente o resultado. Sei. Tanto que é um disco, né? Eles fazem agora um disco, um círculo com o nome dos candidatos. Porque até a ordem, quem vem primeiro, quem vem segundo, quem fica por último, influencia na opinião do entrevistado, Sim. de quem está sendo inquirido ali naquela cidade. Sim, sim, verdade. Eu vejo assim que as pessoas elas estão desacreditadas dessas questões de pesquisas. Eu tenho visto muito isso, assim, conversando com as pessoas, não vou não dar de pesquisa não, pesquisa não quer dizer nada, e eu tenho visto realmente que muitas pessoas elas estão desacreditadas. Mas eu também tenho visto, doutor, que muitas pessoas, então esse também é uma das principais ideias de convidar o senhor aqui para que a gente traga esse esclarecimento para as pessoas, principalmente do que é a função do candidato que ela está votando. Eu não entendo, na verdade, por que não existe uma matéria sobre política no ensino médio. Acho que deveria ter no ensino fundamental. Já do fundamental, não é isso? Então, assim, eu não entendo por que não existe. Porque, assim, é de suma importância que você, eleitor que está nos assistindo, você saiba qual é a função do camarada que você está votando. Porque muita gente vota por amizade, muita gente vota por troca de favor, porque o camarada levou ela no hospital, porque arrumou uma cirurgia para sair mais rápido, porque deu um saco de cimento, milho de tijolo. Então, qual é realmente a função do vereador, o que você vai lá votar, do vereador e do prefeito? Eu queria que o senhor, como um especialista da área, pudesse esclarecer para os eleitores qual é a função de cada um desses dois. Antes de responder, eu queria ratificar. Eu sou super a favor do ensino, não só de direito, de noções de direito para a população no ensino fundamental, como também essa questão de cidadania, né? Você saber que você vai eleger um representante, qual é a função daquele representante, quais são os limites da atuação dele. Eu já vi, por exemplo, não em Gravatá, mas já vi em Recife, candidatos a vereador dizendo que ia aprovar a pena de morte. Vê para isso. Entende? E é impossível, nem se ele for deputado federal, porque é uma cláusula pétrea na Constituição, é uma coisa que não pode mudar. O Brasil nunca terá pena de morte com essa Constituição que nós temos. Sim. Então, assim, eu acredito que a gente vive um momento político de renovação. Tá? As redes sociais, a internet, a inteligência artificial vieram para ajudar a população brasileira a tomar conhecimento de seus direitos, tomar conhecimento realmente dos limites, porque antigamente era a ignorância reinava, né, nos rincões do Brasil, aí, nos interiores bravos, aí, e os candidatos realmente faziam a política do pão e circo, né, comprando voto, pegando 15, 20 eleitores, colocando no ônibus e indo votar nele para depois ele dar um café da manhã, era prometendo uma dentadura, um centro de tijolo, um saco de cimento, 500 telhas. Era muito comum. Hoje, graças a Deus, a gente vê essa diminuição. Mas ainda, infelizmente, acontece. Isso. A gente vê que às vezes não é nem maldade do eleitor, sabe, Tomás? É realmente uma carência. A gente vê uma população, a gente vive num Brasil que existe gente que passa fome. A gente tem crianças que são subnutridas. Então, eu não tiro... não vou dizer que eu tiro a razão, mas eu digo, eu não julgo um pai, por exemplo, que negocia o voto dele, que para ele não tem importância nenhuma, ele quer comer. Isso. O voto para ele não é nada, ele quer um alimento para dar para o filho que está subnutrido, entende? Que está com verme, que está doente. Então, se chega um camarada e oferece uma vaga no hospital, que oferece um transporte para Recife para fazer um exame, que oferece uma cesta básica, esse cara não está nem aí, ele vai votar. Verdade. A gente primeiro tem que realmente fortalecer a base da nossa cidadania. Pegar aquela criança que está subnutrida realmente, ou botar ela numa escola de tempo integral, que ela possa comer tudo. Está parecendo
projeto de governo de algum político, né? Mas qual é o seu número? Já lhe perguntaram. Não, mas assim, a gente sabe qual é a solução. Sim. Não precisa ser assim, entendi. Não, A gente sabe de o que outro mundo, não. A gente sabe o que é que precisa. O que é que o sertão precisa? Água. É. Como é que tem água? Furando poços. Para isso tem o IPA, né? Que é um órgão, um órgão dentro do governo de Pernambuco. Que a missão precípua é essa, né? De pesquisa agronômica. É realmente furar poços, é desenvolver tecnologias para a agricultura, para o produtor com menos semente produzir mais, entende? Então, assim, a gente precisa fortalecer a base do eleitorado. Tem gente que passa fome ainda. A gente precisa de políticas públicas para que a população não passe fome e não precise estar vendendo o voto. Está trocando o voto por uma cesta básica. Está trocando o voto por um café da manhã, por uma telha, por um cimento, sabe? Por tijolo, por uma dentadura. Me diga uma coisa. Se a prefeitura de Gravatar... A gente fala Gravatar porque moramos em Gravatar. Sim. Se a prefeitura de Gravatar tivesse um programa de saúde bucal, não sei se tem, tá? Eu estou construindo aqui uma ideia. Certo. Um programa de saúde bucal que desse a dentadura para aquele senhorzinho idoso que não tem condições de fazer sob medida a dentadura dele. Você acha que ia ter troca de voto por dentadura? Claro que não. A dona Mariazinha, que não tinha condições, ia chegar um vereador, olha, eu lhe dou a sua chapa, a sua dentadura. Ela falou, não, no posto já vão me dar. Exatamente. Entende? Se fizesse o dever de casa, não precisaria o povo estar... como diz um grande amigo meu, que com certeza vai estar assistindo esse vídeo, seu Jorge Tadeu, o povo está se vendendo por Tareca e Mariola. Pois é, infelizmente. Então, assim, se a gente fortalece, se a gente enche o bucho desse camarada, se a gente dá a comida, não deixa faltar nada... Para isso a gente pode gerar emprego, gerar renda. Existem várias formas. Mudar a mentalidade dele. Não é, agora sim, mudar a mentalidade. Agora sim, não existe fórmula mágica e não é uma coisa só que a gente está precisando. A gente precisa de todo um contexto. A gente precisa de saúde, de educação. E educação básica. Isso. Básica. Tem gente, Tomás, que tem adolescentes com 12, 13, 14 anos, são analfabetos funcionais. Não sabem interpretar um texto. A maioria da população brasileira, que infelizmente não teve acesso a uma educação básica de qualidade, não sabe interpretar um anúncio. Se você colocar um anúncio na internet, vendo guitarra vermelha com azul, R$1.000. Quanto é a guitarra? Qual é a cor? Qual é a cor? É assim. E meu irmão ficou Isso é um violão? Então, verdade. infelizmente, são pessoas que não tiveram acesso. Não é porque aquelas pessoas são desprovidas de inteligência, são burras. Não. É porque o Estado ou o município alejou elas daquele conhecimento. Porque para um mal político, seja a nível nacional, estadual ou municipal, é ótimo que existam pessoas ignorantes, pessoas que não tiveram acesso à saúde, pessoas que não têm acesso a uma alimentação de qualidade, porque aí ele compra aquele voto daquela família com uma cesta básica, com uma viagem para Recife, com um milheiro de tijolo. Compreendeu? É como se uma pessoa ela cria um louro que ela corta as asas dele, as pontas para ele não voar. Para não voar. Então, realmente é essa a consciência de que as pessoas têm que entender do que muitos governantes querem fazer com o eleitorado. Tem um exemplo assim bem fácil, sabe? O carro-pipa. Carro-pipa, né? No sertão a gente vê muito a figura do carro-pipa. Bicho, são centenas, milhares de carro-pipa que são enviados. O Exército, inclusive, tem uma operação, em Gravatar tem também, fornecendo água potável para as pessoas que não têm condições. Mas peraí, há quantos anos esses carro-pipa vêm sendo fornecidos, bicho? Será que não já dava, né? Não era mais barato ter cavado poço? Botar um dessalinizador? Ah, não, em Gravatar não dá poço. Dá. Eu tenho um, onde eu moro, eu mandei cavar. É um pouquinho salobra, eu boto o dessalinizador, a água fica mineral, sabe? Então, assim, é falta de vontade política. É verdade. Porque depois se eu cavar o poço para tu... água. Se eu cavar o poço para tu não precisa mais de mim para mandar água para tu. A água vai estar lá direto. Isso. Então, eu não tenho mais a barganha, o poder de troca de chegar, ei, Tomás, se não voltar em mim, eu corto a água, viu? Isso. Eu não tenho mais como fazer isso. Aí o povo aí eles ficam com o povo na mão. Cria o povo na mão. Isso. E me diga uma coisa, doutor. Para o povo que com essa carência acaba se vendendo por esse determinado um saco de cimento por R$50, juridicamente existe alguma punição eu sei que tem para quem vende, para quem compra voto, mas para quem vende o seu voto? Sim, se for descoberta, a dificuldade é essa descoberta, né? Se for descoberta, ele vai responder às sanções da legislação eleitoral, tá? Agora, claro que as sanções são muito maiores para o candidato que compra os votos,
né? Até porque fica mais fácil da Justiça Eleitoral descobrir essa compra de votos. Que não é só em dinheiro, feito a gente estava falando aqui, existem várias formas de compra de voto. Existe uma camisa que o candidato dá. Você veja o nível de miserabilidade que ainda existe no Brasil. Tem gente que troca o voto por uma camisa, por uma roupa, né, com a foto do candidato. Deve ter mais ou menos a minha idade. A gente lembra quando era menino, as camisas com as fotos do candidato, não lembra? Tinha muito isso. Pronto, que durava 200 anos, não acabava nunca, né? Aquelas camisas. Verdade. Então, assim, a gente precisa delinear que o candidato ele pode comprar um voto de acordo com a legislação eleitoral, pode caracterizar essa compra de voto, até o transporte. O camarada que pega 10, 15 eleitores em Uruçumirim e leva para votar ali no Cleto. Isso configura compra de voto, claro. Porque você está fornecendo um favor, que não existe nada de graça, né? Exato. Você está fazendo um favor no dia da eleição. Ou então, era muito comum, isso 30 anos atrás, 40 anos atrás, eu não era vivo, mas está na literatura aí, o candidato dá uma festa e embebedar todo mundo, para todo mundo ir votar nele bêbado. Sei. Entende? Por isso que é proibido. É proibido a venda de bebidas alcoólicas no dia da eleição. Certo. De estabelecimento comercial. A partir da meia-noite do sábado, Isso, no caso, isso, exatamente. já é proibido. Já é proibido. Então é justamente para evitar esse tipo de coisa. Agora, claro, a gente sabe que a legislação, não só a eleitoral, a penal, ela está sempre atrás. Existe um lapso entre a criminalidade, a compra de voto e realmente a atitude, a ação da justiça, seja criminal, seja eleitoral. A justiça sempre está atrás, né? Sim. Sempre primeiro acontece o crime para depois a polícia ir atrás. A polícia não é evidente. Então, assim, pode parecer, por esse motivo, para alguns candidatos, que compensa. Porque o camarada faz, não, eu vi o candidato ali na frente do Devaldo Borges distribuindo R$100 para cada um que fosse votar nele. Eu vou fazer também. Aí é quando chega a polícia e prende, em flagrante, né? Por crime eleitoral. Certo. Aí o camarada desse vai ter complicações aí que não vai resolver naquele dia. Então qual a importância para você, eleitor, você que está assistindo a gente? Qual a importância, doutor, que a gente pode falar para eles do porquê que nós não devemos vender o nosso voto? Veja. Além do crime, que a gente sabe que é um crime eleitoral, mas a pessoa que ela vende o voto, o que é que ela perde com isso? Porque ela está ganhando aquele dinheirinho ali naquela hora, mas o que é que ela perde lá na frente? De início, ela perde logo o poder de barganha, né? O poder de reclamar com o candidato que ela votou por uma má administração. Vamos supor que o candidato X me pague R$100 para eu votar nele, eu voto, e ele está roubando, ele não passou uma máquina na minha rua, ele não calçou a minha rua feito prometeu, ele não faz nada. Se eu for reclamar com ele, você tem nada para falar, eu lhe paguei já. Exato. Não lhe devo R$1. Vê. Isso que eu queria ouvir da sua boca. Né? Eu não lhe devo R$1. Como é que o camarada fica, o eleitor fica, né? E se a gente dividir, veja bem, o mandato dura 4 anos, né? Isso. Então são 48 meses. Se a gente pegar R$100, dividir por 48 meses, é quase R$2 por mês. Você vendeu o seu voto por R$2 por mês, ganhando 100 mil réis, para aguentar 4 anos o camarada comendo mais de R$10 mil. No caso de um vereador, né, de Gravatá, recebendo mais de R$10 mil, são 12 mil, né? Bruto são 12 mil. R$12 mil por mês. E tu tá recebendo menos de 2. Entende? É uma coisa que não compensa, é uma matemática que não fecha. Outra coisa, a gente tem que entender que o mandato de um vereador, a gente fala que o vereador é o político mais próximo da população, né? Isso. É o político que realmente escuta as dores da população. É para onde a população vai quando a filha está com uma crise de apêndice, está com uma pedra na vesícula. É para o vereador que ela votou. Fulaninho, me ajude, arrume uma vaga na UPA, arrume um carro para levar. Mas essa carência de arrume uma vaga na UPA, arrume um carro para levar, vai criando um ciclo vicioso, tá, de dependência. Aquele vereador que ele foi eleito para melhorar a UPA, aumentar a quantidade de vagas da UPA, para votar um projeto de lei de criar ambulâncias para Gravatar, para fazer esse transporte fora do domicílio para os doentes, ele acaba não criando. Porque se ele criar, ele perde o poder de barganha. Lembra do exemplo do carro-pipa? Exatamente. Pronto. Aí ele faz, se eu votar esse projeto de botar, sei lá, vamos supor aqui, 50 ambulâncias em Gravatar. Eu estava assistindo o vídeo de Bruno Salles aqui, ele dizendo de compra de ambulância, etc. Vamos lá. Comprar 50 ambulâncias. O prefeito não compra sozinho. O legislativo tem que aprovar essa compra. Aí o vereador vai pensar, peraí,
Se comprar 50 ambulâncias, como é que eu, que todo mundo sabe que o meu carro-chefe de eleição é estar levando gente para Recife, para Caruaru fazer exame, como é que eu vou ficar? Não, eu nego. Ou seja, ele começa a fazer a política contra o cidadão que o elegeu para se favorecer, entende? Então ele não está ali, um candidato desse, um vereador desse, ele não está ali pelo bem da população, ele está pelo bem dele, pela reeleição dele. Exato. Ele não está nem aí se você vai continuar precisando dele. Ele quer isso mesmo. Porque daqui a 4 anos ele vai precisar novamente do seu voto. E ele vai lhe visitar. Não pense que ele vai fazer nada pra lhe ajudar porque você é amigo dele, não. Deixa ele fazer um negocinho de nada por você. Deixa ele fazer um favorzinho, que ele é seu amigo, seu best friend forever. Deixa ele fazer só uma gracinha pra você ver se daqui a 4 anos ele não vai bater na sua porta e dizer: opa, meu amigo, você tá lembrado que a gente é de casa. Que nessa hora todo mundo é irmão, né? É. A gente é meio que um irmão. Abre as panelas, sai comendo o que tem, né? Oxe, meu amigo, ele vem porque ele está interessado num bem próprio. E nós, como eleitores, nós temos que ter a consciência de que nós temos que pensar em um bem coletivo. Claro. E as pessoas... não, mas eu ganhei R$100 agora. Eu não sei nem se eu posso falar isso aqui. O senhor me corrija se eu estiver falando uma besteira, até juridicamente falando. Mas coma o dinheiro dele e vota em outro. Então, independente da parte jurídica, eu digo a mesma coisa, para ele aprender. Para deixar de porque ser palhaço, é a forma mais didática de ensinar um candidato corrupto. Exato. Fazer ele gastar o dinheiro. Exatamente, é pegar o dinheiro dele e deixar ele se lascar para lá. Um camarada desse, ele precisa estar fora da política. Exato. Ele precisa estar fora da política. Um camarada que compra voto, a gente precisa tirar esse cara da política. O Brasil evoluiu muito. Feito eu ia dizendo no começo, a gente mudou muito. O viés político da gente, a gente sabendo, tendo acesso a redes sociais, a Instagram, a Facebook. Hoje todo mundo tem um smartphone, tem um Wi-Fi para a gente conectar, para saber as notícias. A gente está sabendo o que está acontecendo em Gaza, no Hezbollah, os pagers, os rádios explodindo lá. A gente está sabendo em tempo real, né? A internet está aí para nos trazer informação. Então, assim, a gente já melhorou bastante enquanto eleitores. Se a gente comparar o que acontecia 50 anos atrás, nas eleições, os votos de cabresto, na época do coronelismo, e hoje, a gente está numa evolução, só que a gente precisa evoluir mais. A gente precisa realmente filtrar. É aquela história. Vocês aqui são uma equipe, vocês são uma empresa. Aqui, você contrataria um ladrão? Pois é, não contrata. Chegar o cara aqui, não, olha, é o seguinte, eu acabei de sair do presídio de Vitória, aqui do lado, eu cumpri pena por assalto a banco, 12 anos. Aí eu queria fazer um estágio aqui, aí você, assim, a função que eu queria mesmo é quando vocês fossem pra casa pra eu ficar aqui tomando conta. Você não deixa eu trabalhar no caixa? Pronto. Rapaz, é um menino tão bom, né? Então, assim, dá a entender, ele pode até ser uma pessoa regenerada, mas dá a entender, assim, algo me diz... No mínimo, tem que desconfiar. Algo me diz, assim, que ele é um cara, assim, que a gente não pode confiar muito. Pronto, é feito um candidato que nem entrou ainda e já chega para você e faz: olha, eu vou lhe dar 100, eu vou lhe dar 200, eu vou lhe dar 150, eu vou lhe dar uma telha, eu vou lhe dar uma dentadura, eu vou lhe dar um par de sapato. Entende? É um camarada que já começa querendo roubar o jogo. Então pegue tudo que derem. Pegue e vote em outro. Pegue. Não bota esse camarada. Eu recomendo. Independente assim da opinião jurídica, das consequências, eu recomendo. Porque não é venda de voto, porque você não está dando a contrapartida. Isso. Não é venda de voto, não configura crime para o eleitor. Pode configurar crime para o candidato. A tentativa da compra de voto, né? Sei. Mas para o eleitor, não. Ele não está dando a contrapartida que o candidato está pedindo. Agora, eu pegaria 100, 200, 300, a telha, a chapa, a dentadura, o sapato, e votava no candidato que eu gosto. Exatamente. Mas, finalmente, qual é a função do vereador que está lá? Ele tem que fazer o quê? O vereador, ele fiscaliza as contas do executivo, que é o prefeito. Ele fiscaliza as contas do prefeito, os gastos do prefeito, tá? Ele fiscaliza. Ele aprova leis orgânicas, leis municipais, leis estas que podem tratar de vários temas. Em Gravatar, recentemente, alguns meses atrás, a gente viu um grande estardalhaço de uma lei que previa a aprovação, a autorização por parte do prefeito de tomar um empréstimo de até 60 milhões de reais em instituições financeiras. E isto foram os vereadores que aprovaram, foi aprovada essa lei. Esse projeto de lei foi aprovado. Tem que ser unânime? Não. Não. Agora, a questão é a seguinte, Thomas. Além da gente votar, eleger pessoas honestas, sem preconceito algum, tá? Mas a gente tem que colocar pessoas capacitadas. Porque a gente está falando das finanças do município, não só daquele período
de 4 anos. Um empréstimo desse de 60 milhões, ele representa 15, 20 anos de comprometimento de receita. Então, assim, o meu filho, por exemplo, que tem 7 anos de idade, quando ele tiver 22 é que Gravatar vai terminar de pagar esse empréstimo. Então, assim, a gente está comprometendo a renda agora para os próximos 4 mandatos ou 5 aí para frente. Então, no mínimo, a gente tem que ter vereadores que entendam quais as consequências disso para as finanças públicas do município. Quais são as consequências disso para Gravatar a longo prazo? Porque, assim, a curto prazo é ótimo, não tenha dúvida. É ótimo Gravatar pegar 60 milhões. Eu nem sei se de fato pegou. Eu acho que não. Mas seria ótimo Gravatar pegar 60 milhões, calçar quase todas as ruas, sei lá, terminar a reforma do hospital, que é um grande calo que batem muito em Gravatar, ampliar a UPA, tirar aquele toldo da frente, enfim, dar uma repaginada em Gravatar. Mas a gente vai pagar essa conta pelos próximos 20 anos. A gente tem que lembrar isso. Aquelas ruas que foram calçadas com esses 60 milhões estarão inteiras, em condições de uso daqui a 20 anos? Como é que faz a manutenção? Já com a dívida? Vai manter como? Comprar o carro todo mundo compra. E para pagar o seguro. E para pagar a gasolina. Então, assim, a necessidade premente dos candidatos que a gente vai votar terem um mínimo de conhecimento. Me causa muita estranheza, assim, por exemplo, a gente votar em Tiririca, em São Paulo, né? Tiririca é deputado federal, acho que por 4 mandatos já. Sim. Em São Paulo, bem atuante. Mas, assim, quando ele foi entrar, eu não sei se você se lembra, ele teve que fazer uma provazinha para provar que ele não era analfabeto. Nós temos, em Gravatar, por exemplo, vereadores atuais de mandato que são semi-analfabetos, e eu garanto a você. Eu garanto a você. Então, assim, são pessoas... Um camarada que ele desenha o próprio nome, ele vai ter condições, conhecimento técnico, para avaliar os impactos de uma lei que autoriza o município a tomar 60 milhões de reais emprestado, é uma pergunta. Entende? Então, é o mínimo que a gente precisa ter. Poxa, a gente mora em Gravatar, a gente vive ali, nossos filhos vivem ali. A gente quer um lugar bom para a gente morar. Sim. Vamos pegar um vereador, você em casa, vote num vereador do seu agrado, mas que tenha projetos realmente de gerar que beneficiem a população, gerar né? emprego, E não gerar renda. algo individual. Isso, que beneficie um todo, uma coletividade, e não você. Ah, não, mas ele passou concreto aqui na minha rua. Poxa. Isso é egoísmo, né? E as outras ruas? E o pessoal ali do Princesa de Gales, que está com o esgoto a céu aberto. Porta florada, né? Porta florada, Maria. Porta florada, entende? Então, assim, a gente precisa tirar um pouco esse sentimento egoístico da gente, só pensar na gente, e pensar numa coletividade. Porque eu estava vendo, inclusive, nas redes sociais, a briga, né? Uma parte diz que o hospital está aberto, a outra parte diz que o hospital não está aberto. Eu acredito que o hospital não está aberto. Porque eu nunca vejo ninguém sendo atendido ali. Eu nunca tentei entrar após a reforma. Entrei antes, quando era aberto. Mas assim, não sei. Eu acredito que não está aberto. Aí fica aquela polarização. Está aberto, está aberto, está aberto, não está aberto. Aí uma internauta colocou lá um comentário. Eu não tenho nada para falar, porque eu fui e fui atendida. Aí você veja. Ela foi atendida, então para ela, o resto da população é que se ferre. O que importa para ela é que ela foi atendida. A gente precisa ter um sentimento mais de coletividade, mais de sororidade, né? Da gente se unir realmente. Peraí, eu fui atendido, mas tu não foi não, então tá errado. É verdade. O sentimento tem que ser esse, de coletividade. Enquanto a gente pensar como unidades separadas e fracionadas, a gente nunca vai ter força. Aquele ditado antigo, né? Unidos somos mais fortes, unidos somos invencíveis. A união faz a força. E é assim que deve ser feito. Então, essa é a função principal de um vereador, é que ele fiscalize as obras do executivo, que é do prefeito, as contas. E também possam trazer ideias e projetos que vá beneficiar a sociedade no geral, e não individual. E qual é a principal função do prefeito? O prefeito, ele deveria, né, em tese, trazer benefícios econômicos, gerar emprego, gerar renda, prover a saúde, prover a educação básica para os municípios. Trazer investimentos, né? Não trazer investimento porque não depende dele, depende da seara privada, mas pelo menos facilitar os investimentos. A gente vê, no passado recente, nos últimos 15 anos, Vitória de Santo Antão aqui, em outras gestões, facilitando, né? A gente fala trazendo, mas na verdade o município facilita, né? Sei. Facilita. O prefeito vai lá, conversa. Se for um prefeito desenrolado, vai lá, tipo na Sadia. Aí faz, eu tenho uma área para lhe dar de presente. Sei.
e eu vou lhe dar uma isenção de X anos de ISS, Sim. Imposto sobre Serviço. Aí a empresa grande vem, tem um terreno já de graça, tem uma isenção fiscal, mas isso o município tira, sabe como? Porque gera 500 empregos, 400 empregos diretos, fora os indiretos. Sim. Isso, o pai de família vai ter dinheiro para gastar na venda, para comprar a banana dele na feira de Mangaio. Então a economia gira. Aquele cara da feira, a Sadia não paga. Estou dando um exemplo assim, a Sadia não vai pagar o ISS. Porém, o seu Zé, que vende banana, que é da granja, ele vai pagar um imposto do estabelecimento dele e vai repor nos cofres da prefeitura o que ela deixou de arrecadar com a Sadia. O cara que tá ganhando dinheirinho, ele vai comprar um terreninho, vai construir uma casa, vai pagar um IPTU. Isso. Tudo volta. Exatamente. Tudo volta, verdade. Exatamente. Então, assim, são pessoas cada vez mais... Porque, veja, quando uma Sadia, por exemplo, vem para aqui, para Vitória de Santo Antão, não vem só a Sadia. Vem uma empresa que fabrica a caixa para embalar. Porque isso não vai vir de caminhão. Vai ser fabricado aqui. Tem uma que vai fazer a fita, tem uma que vai... fazer a parte logística com os caminhões. Aí com os caminhões tem o abastecimento nos postos de gasolina, aí tem a borracharia, aí tem a venda de pneu, o hotel para o motorista do caminhão dormir. Então, compreende que é toda uma constelação que vem junto de um empreendimento. E Gravatá precisa de empreendimentos. Gravatá, né, é uma cidade turística, o clima perfeito, ótimo, abençoado, clima serrano, mas infelizmente não tem investido tanto na parte turística. A Gravatá, se você trouxe um turista 20 anos atrás e trouxer ele agora, as diferenças são poucas. Não tem inovação. Não tem. Não tem. Ah, não. A gente ouvia, né? As promessas. Vai ter um teleférico, um bondinho e não sei o quê. O teleférico foi para Bonito. A praia, né? Feito Bruno Salles queria trazer. Rapaz, eu vi um vídeo antigo, né? No YouTube da praia. De 93. Teve vídeo e ação, né? Então, assim, o prefeito, voltando à tua pergunta, o prefeito é a pessoa encarregada de vender a cidade para fora. Ele cuida das pessoas ali de dentro através dos secretários. Ele pega o secretário de saúde, eu quero a saúde tinindo. Pega o de obras e faz, eu não quero rua esburacada. Deveria ser assim, né? Pega o de educação e faz, o que é que está faltando? Eu quero merenda de qualidade para os meus alunos, quero o professor recebendo no mínimo o piso. Ele é um patrão, digamos assim. É um patrão, é um gestor. É um gestor. Agora, ele não vai tá cuidando de pintura de escola. Ele tem um empregado, que é o secretário de educação, para fazer essa parte. Isso. Se ele bota um secretário de educação que não sabe nem o que está fazendo ali, só está comendo o dinheiro da portaria, do cargo comissionado, aí tudo começa a ir por água abaixo. Isso. O prefeito bom é justamente aquele que cuida dos munícipes através dos secretários e ele próprio vende a cidade dele para fora para atrair investimento. Isso. Esse seria o tema que eu ia falar agora mesmo, sobre secretariado. Então, muitas pessoas hoje elas nem conhecem quais são os secretários da cidade, quantos secretários, quantas secretarias tem, o que cada secretaria faz. E hoje a gente vê que muitos secretários, muitos cargos dessa forma, são colocados ali através de troca de favor. Sim. O camarada que ajudou ele ali na campanha, soltou um dinheirinho, o cara agora, não, você agora vai ser meu secretário. Mas muitas pessoas não entendem de que para que a pessoa exerça um determinado secretariado, ela tem que ter, no mínimo, o conhecimento técnico. É a mesma coisa de eu que nunca peguei uma enxada na minha vida, aí me botar para tomar conta da Secretaria de Agricultura. Então não faz sentido. E é algo que nós vemos constantemente na política hoje, são colocando pessoas que não têm nenhuma base técnica, nenhum conhecimento para ocupar um cargo. Então como é que essa pessoa ela vai fazer aquilo que ela não sabe fazer? Como é que ela vai executar algo que ela não foi preparada? Como é que ela vai cobrar de alguém algo que ela não entende? Exato. Como é que ela vai dizer que aquela obra está errada se ela não sabe o que é certo e o que é errado? Eu sou advogado, não adianta só chegar para mim, Tomás, qual é o artigo que... Eu sei lá de artigo, meu amigo. Pronto, imagina o seguinte, existe um departamento nas prefeituras que é equiparado a uma secretaria, que é a Procuradoria. Sim. Procuradoria é uma equipe de advogados que defendem a prefeitura nas ações contra ela e nas a favor. Aí imagina, eu pego você e boto como procurador-geral. Poxa, eu digo, é pra procurar quem? A primeira coisa, então, procurador assim, pra procurar. Não vou saber. Uma secretaria de saúde, na minha opinião, deveria ser no mínimo um médico. No mínimo. No mínimo, tá? Pode ser uma enfermeira, um enfermeiro. Nós temos pessoas capacitadas, mas pelo menos que entendam dos problemas da saúde, poxa.
Não pode pegar eu e o cara chegar, olha, tem que botar o diazepam porque a azitromicina acabou. Eu não vou saber nem para onde Eu vai. mato todo mundo se me botar Entende? na secretaria dessa. Ah, azitromicina, tá bom. Aí faz o pedido de estricnina, né? Veneno. Então, assim, a gente tem que realmente botar pessoas competentes, pessoas que saibam o que estão fazendo. É o mínimo. Isso é o mínimo. A gente não é luxo, não. Agora, infelizmente, o que é que acontece na prática, Tomás? Tomás e todos os espectadores aí, né? Quando um prefeito se elege, um governador se elege, um presidente se elege, existe o loteamento, né? O loteamento dos cargos. Por quê? Vou trazer Bolsonaro, por exemplo. Bolsonaro se elegeu com um discurso dizendo o seguinte: não, comigo vai ser diferente, vocês vão ver, eu não tenho conversa com esquerda, é do jeito que eu quero e pronto, e é daquele jeito. Pronto. Quando ele se elegeu, ele começou a governar por medida provisória. Por quê? Medida provisória é uma canetada. Não precisa submeter à apreciação do Congresso. Sim. Porque tudo que ele passava para o Congresso lá fez, não quer conversar com a gente, não, então a gente não aprova nada. É assim que funciona. Ficou travado. Em todas as esferas. Isso da nacional para municipal. Funciona desse jeito. Não quer conversar com a gente, não, a gente trava. Raquel Lira se elegeu. No dia que ela entrou, ela colocou 2.000 e poucos comissionados para fora. Imagina o seguinte, 16 anos de PSB, tem pessoas ali que foram botadas para fora que nunca trabalharam com outra coisa. Que o primeiro e único emprego era um cargo comissionado no governo do Estado. Aí ela botou 2.000 e poucas pessoas para fora numa canetada. E não tinha ninguém para repor. Então as máquinas pararam. As secretarias pararam. Todo mundo batendo cabeça. Ninguém sabia como funcionava aquela engrenagem. Até que ela voltou atrás e recontratou uma parte. Aí ela, não, comigo não tem diálogo com a Alep. Isso é um exemplo, né? Uhum. Com a Alep comigo não tem diálogo. Até que o presidente da Alep travou tudinho. E ela teve que ir lá pedir a bênção ao presidente da Alep. Porque não faz sentido, né? Um depende do outro. Isso, ninguém governa sozinho. É. Então, assim, com relação a essa questão dos cargos, de secretariado, funciona, infelizmente, dessa forma. O prefeito que se elege, ele, para ter a aprovação da Câmara, ele, para ter os vereadores do lado dele, ele tem que dar uma contrapartida. Geralmente, essa contrapartida se faz ou em algum número de cargos ou em troca de alguma secretaria. Ah, tá bom. Você é o presidente da Câmara, você vai me apoiar, eu vou lhe dar 10 cargos comissionados para você nomear quem você quiser, nomear seus correligionários, nomear seus eleitores, o pessoal que lhe deu suporte na sua eleição, e você vai aprovar o que eu pedi. Geralmente é esse toma lá da cá. Doutor, como é que o eleitor ele faz para conhecer o candidato? Porque é muito importante que a gente conheça ele, conheça quais são os projetos dele, a campanha dele, as bandeiras que ele levanta. Existe algum portal hoje, alguma forma que ele possa acessar lá e conhecer se o camarada tem um processo na justiça, se ele é réu em algum processo, ou ele está, de repente, sendo investigado? Como é que o eleitor ele faz para ter esse conhecimento? Existe uma plataforma do TSE que é o Divulga Candidaturas, Divulga Candi. Pode pôr depois na descrição o link, eu pego e passo para vocês. Lá você vai encontrar não só isso, não só as certidões criminais, por exemplo, do candidato que você vai pesquisar, mas você vai encontrar a relação de bens dele, a declaração de bens, o que é que aquele cara tem antes de entrar na política. O que é que aquele cara tem quando saiu da política. A gente pode fazer, inclusive, comparativo de políticos de vários mandatos, né? Quando ele entrou, sei lá, em 2006... para agora. E a gente vai acompanhar essa evolução patrimonial. Poxa, em 2006 ele só tinha a vida, o dia e a noite. Aí agora o cara me aparece, um vereador com salário de R$2.000, aí o cara me aparece com 5 milhões na conta, 2 apartamentos na Avenida Boa Viagem, uma Hilux blindada. Peraí, pô. Ganhou na Mega Sena, foi? A conta não fecha, né? Não fecha. Então, assim, tem sim como o eleitor fazer essa pesquisa, essa triagem. É um site muito intuitivo, é da própria Justiça Eleitoral, do Tribunal Superior Eleitoral. E aberto para qualquer pessoa, aberto para qualquer pessoa. Você vai ver se aquela pessoa tem a certidão criminal dela, se aquela pessoa declarou os bens que ela tem, qual é a instrução dela, o grau de escolaridade, data de nascimento. Tudo isso você vai ver, né? E é interessante a gente conhecer o candidato através dessa plataforma, porque pelo menos nos dá um norte de qual o partido dele. Se for, por exemplo, um candidato ao pleito do executivo, um prefeito, um candidato a prefeito, tem lá o plano de governo dele, o que é que ele pretende fazer caso seja eleito, o que é que guia, né, a política dele, quais são os dogmas que ele defende, qual é a linha de raciocínio dele, tudo isso está lá.
É muito importante a gente conhecer o candidato, para que a gente saiba, para que a gente veja se realmente o camarada não tá passando a perna no povo, né? E hoje, qual é o salário de um vereador e qual é o salário de um prefeito, em média, na condição de Gravatar? Tem uma noção, senhor? Rapaz, vereador, acho que é 12 mil reais brutos. Sim. Prefeito, salvo engano, não tenho certeza, mas parece que são 18 mil reais. Salvo engano, não tenho certeza. Quanto? 12 mil? 18 mil. 18 mil. Salvo engano. Entendi. Doutor, hoje é muito falado essa questão de esquerda e direita. De que a esquerda, essa ideologia, ela interfere ou não numa campanha municipal. De fato, ela tem alguma influência a você ser de esquerda, a você ser de direita, a ideologia de gênero, aborto e legalização de drogas, e essas pautas que são mais faladas a nível nacional. Realmente isso faz alguma diferença numa campanha municipal? Na minha opinião, não. Porque foge da competência legislativa dos vereadores legislar sobre aborto, sobre droga, sobre qualquer coisa que se adota para uma pauta ou outra. Por exemplo, nós temos em Gravatar um candidato de direita, que é Rodolfo Silva. Sim. Que eu conheço, é uma pessoa querida, que ele é defensor do porte de armas, por exemplo. Mas ele, mesmo se for eleito, ele não vai poder fazer nada com relação ao porte de armas. Porque não é da competência de um prefeito. Ainda que ele fosse vereador, que fizesse leis municipais, foge da competência dele, porque essa competência é da União. Somente deputados federais que poderiam legislar sobre isso. Entende? A questão do aborto, vamos dizer, a gente tem Lu Ribeiro, Sim. que é uma candidata pessoal que a gente sabatinou. Lu Ribeiro defende realmente a questão da transição, transição da... Me desculpe a ignorância, eu acho que é transição de sexualidade o nome. Que é quando o homem quer virar mulher, ou a mulher quer virar homem, enfim. Ela defende que o SUS banque esse tipo de tratamento e tal. Um atendimento prioritário para o pessoal LGBTQIA+, alguma coisa assim. Então, assim, isso foge da competência dela como prefeita, entende? Porque isso tem que estar previsto primeiro numa lei maior para ela poder aplicar aqui. A lei municipal ela não pode bater de frente nem usurpar a competência originária do Congresso Nacional para legislar. Imagine assim, um candidato a prefeito ou um candidato a vereador super liberal que falasse, não, em Gravatar vai ser liberado o uso de maconha recreativa até 50 gramas. Não tem sentido algum. Né? Não tem sentido algum. O STF agora foi quem criou critérios, né? A lei já existia, mas faltavam critérios objetivos. O STF que meio que legislou usurpando Sim. essa competência do Congresso, já que o Congresso não fez nada. Mas, respondendo a tua pergunta de uma forma mais objetiva, eu acredito que essa questão assim, não, direita, esquerda, Bolsonaro, Lula, isso serve muito mais para o candidato levantar uma bandeira e o eleitorado, por uma simpatia, aquela bandeira levantada, votar nele, do que efetivamente por ideias trazidas. Entendi. Por exemplo, uma Lu Ribeiro que levanta uma bandeira de Lula, ela busca muito mais a simpatia dos eleitores de Lula para votarem nela do que efetivamente ela levantar uma bandeira, vamos fazer a reforma agrária em Gravatar. Não existe um negócio Entendi, desse. entendi. Isso é muito bom para ser esclarecido. Então, você aí que, meu candidato X é de esquerda, é de direita, o seu candidato X, ele ainda é muito limitado. Então, procure saber das propostas dele. É isso que realmente importa, as propostas dele para a nossa cidade. Doutor, existe alguma regra nesse período eleitoral para os candidatos, o que eles podem, o que eles não podem fazer, além da compra de votos, que isso já é algo que é óbvio, e principalmente também no dia, porque muitas pessoas têm essa dúvida. Tem gente que, não sei se eu posso ir com adesivo no meu peito do número do meu candidato, se eu posso ir com a camisa X, isso, o que é que pode, o que é que não pode fazer. Tanto o eleitor, como também o candidato. Existe uma coisa chamada boca de urna. Boca de urna é realmente a propaganda política ali no ato da eleição, naqueles momentos que antecedem a entrada do eleitor para a votação. Então, isso realmente não é permitido. Porém, é permitido ao eleitor, sim, utilizar as cores do partido que ele gosta, do partido que ele simpatiza. O adesivo, a praguinha, parece que se chama, a praguinha do candidato, desde que toda manifestação seja silenciosa.
Não é permitida a aglomeração de pessoas para estar fazendo baderna, para estar fazendo grito de guerra, para estar fazendo nenhum movimento ali no dia da eleição, para que induza alguém que está indeciso a votar em candidato A ou candidato B. Então, realmente, não tem essa permissão, não é permitido o transporte de eleitores por parte de candidatos. Isso poderia configurar compra de votos. E, assim, outras coisas também, que podem configurar abuso do poder econômico, quando o candidato fura o teto de gastos, porque é uma coisa importante que a gente tem que dizer, todo candidato, quando quando a candidatura dele é aprovada, ele tem um teto de gastos. Tipo, ele só pode gastar até R$130 mil na campanha dele. E tudo isso é auditado pelo TSE. Só que é muito comum, infelizmente, o camarada pagar por fora. Então, assim, de R$130 mil eu vou comprar tudo de santinho. De santinho, de adesivo, de perfurado para botar nos carros. Mas por fora, eu vou gastar mais 500, que é para pagar militância, que é para botar gasolina nos carros que vai para carreata. É muito comum isso. A gente sabe que por debaixo dos panos isso acontece. Não adianta a gente dar uma de doido e fingir que isso não acontece. Embora seja ilegal, embora configure abuso do poder econômico ou abuso do poder político, a depender da situação, a gente sabe que isso acontece. O Ministério Público Eleitoral sabe que isso acontece e o juiz eleitoral sabe que acontece. A dificuldade é realmente essa comprovação, entende? Mas são condutas, todas essas, embora aconteçam, a gente sabe que são condutas proibidas. Como é que o eleitor ele pode fazer uma denúncia, ele vendo alguma prática dessa? O TSE tem um aplicativo chamado Pardal. Pardal, que é muito simples também, tem nas lojas do Android, do iOS, que a pessoa pode baixar. Parece um pardal mesmo, daqueles de velocidade. Você tira uma foto, manda, e isso é apurado numa velocidade recorde. Pensa numa coisa que funciona, é a Justiça Eleitoral no Brasil. Funciona e muito bem. Inclusive, queria mandar um abraço para todos os servidores da Justiça Eleitoral, juízes eleitorais, promotores eleitorais. Os caras trabalham muito e trabalham bem. Isso é muito bom, isso é de grande importância para que você tenha esse conhecimento. Tudo que foi falado aqui, você que está nos assistindo, são pérolas onde você vai trazer esse entendimento para você e hoje você vai ter uma nova visão do que é a política, do que pode, do que não pode, do que é o seu direito, do que é o direito, do que é o dever do candidato. Então, que realmente você possa absorver, né, todas essas informações, porque há muita gente hoje, doutor, desacreditado com a política, muita gente não gosta de me envolver com política, não me envolvo com política, porque política é isso, tal. Mas a política, nós como cidadãos, nós que pagamos nossos impostos, nós precisamos nos envolver com a política. Porque a política, ela que vai tomar as decisões da nossa sociedade. Então, amanhã, depois, o nosso futuro depende das decisões dessas pessoas que nós votamos lá na urna e que elas vão exercer um cargo legislativo ou um cargo executivo. Então, para amanhã a sua vida ficar boa ou ficar ruim, depende muito dessa pessoa que você votou para que ela estivesse nesse poder. Não é isso, doutor? Então, as pessoas precisam entender isso. As decisões políticas influenciam diretamente a nossa vida, né? Por mais que a gente queira ficar longe, às vezes, não, política não é para mim, política é para esse povo que gosta, eu não vou atrás de político, eu vivo minha vida, mas, infelizmente, as decisões que eles tomam na Câmara Municipal, que o prefeito toma no gabinete dele, influencia diretamente a gente. A gente veio em Gravatá, por exemplo, a questão do aterro sanitário, que foi interditado recentemente e a prefeitura, a atual gestão, conseguiu uma liminar para continuar utilizando ali. As pessoas que moram nas redondezas daquele aterro sanitário estão super insatisfeitas, porque tem a questão das pragas, do resíduo lá dos lixos, que não estão sendo tratados como deveriam, o chorume, que é um líquido altamente tóxico, que está escorrendo, está infiltrando no lençol freático. Então, assim, uma decisão política afetou toda aquela vizinhança ali. Uma decisão política, às vezes, pode condenar alguém a uma desgraça ou pode levar alguém para a glória, com uma canetada. Então, é a importância realmente da gente saber escolher as melhores pessoas, as pessoas que realmente a gente gostaria de colocar na nossa casa para colocar lá na casa legislativa da nossa cidade. Isso aí. E eu falo uma coisa agora para você, eleitor. Preste bem atenção nessa frase que eu vou dizer, que a gente já está perto de finalizar, mas eu quero realmente deixar essa frase aqui para que você pense e você medite sobre ela. Não é a política que faz o candidato virar ladrão.
É o seu voto que faz o ladrão virar político. Ladrão, ele não tem eleitor, ele tem cúmplice. Cuidado com as pessoas que você vai depositar o seu voto. O político, ele não é para ser adorado, ele não é para ser exaltado, ele é para ser cobrado. O político, ele é o nosso funcionário. Nós pagamos o salário dele para que ele esteja ali exercendo a função que ele é pago para fazer. Então, quando o político faz algo, não pense que ele é bonzinho, não. Ele está fazendo o dever de casa, ele está fazendo o trabalho dele, o que ele é pago e muito bem pago, inclusive, para estar fazendo para estar executando esse serviço. Então, no dia 6 de outubro, meu irmão, então pense bem quem é que você vai, qual o número que você vai digitar ali. Porque o futuro, não só o seu, mas o meu, o Dr. Luiz Maranhão, o de toda a sociedade, depende do seu voto. Então, não seja egoísta em pensar em algo só para benefício próprio. Pense lá na frente, pense na sociedade como um todo. E eu não quero me lascar por causa do voto de ninguém. E tenha também essa consciência. Não queira se lascar por causa do voto do seu amiguinho. Então sempre passe essa mensagem adiante. Vamos fazer com que as pessoas mudem o seu pensamento, mudem a sua consciência do que é política e para que o político serve. Exatamente. Eu queria deixar registrado uma cultura que infelizmente ainda existe, que é a seguinte, de perder o voto. Não sei se você já ouviu. Eu já ouvi algumas pessoas falando, não, eu não voto em A, em B, em C, porque é perder o voto, porque ele não ganha. Mas espera aí. Você não vota nele porque você vai perder o voto, ou ele não ganha porque você não vota nele. Você não vota nele porque ele não ganha, ou ele não ganha porque você não vota nele. Entende? Então, assim, vote pelas suas convicções. Se você acredita que aquele candidato é o melhor para você, vote nele. Vote nele independente do que seu vizinho vai dizer, independente do que seu pai e sua mãe vai dizer. Voto é uma questão de consciência, é uma questão de confiança. Quando você vota em alguém, você deposita uma confiança, você dá um contrato àquela pessoa, para ela trabalhar para você por 4 anos ganhando um mega salário. Então, você pode demitir essa pessoa depois de 4 anos. Aí a questão é, se você colocou um funcionário, trabalhou 4 anos para você, ganhando muito dinheiro, e ele te roubou ou ele não fez nada, tu vai dar de novo outro contrato de mais 4 anos a ele? Essa é a questão que a gente deve refletir. Isso aí. Doutor, apareceu aqui na tela nosso momento desafio da resenha. E todo mundo que vem aqui precisa participar do momento desafio da resenha. Pessoal, eu sou crente, tá? Isso aqui não é cerveja não, pelo amor de Deus. Esse aqui é Red Bull. Então, a gente vai fazer uma brincadeira agora, doutor, que é o Eu Nunca. Já brincou do Eu Nunca? Já. Então, eu vou fazer algumas perguntas. Se você já fez, se eu já fiz, então a gente bebe. Se a gente não fez, então a gente não bebe. E tudo envolvendo política. Então vamos lá. A primeira pergunta. Eu nunca pensei em me candidatar para um cargo público. Tem mais lata dessa aí, não tem? Rapaz, vai ser um futuro provavelmente. Vamos beber um bocado aqui. Eu nunca me arrependi do candidato que eu votei. Rapaz, eu vou dar 2 goles, viu? Essa aí merece, eu já me arrependi um bocado. Só não vou virar porque tem pouquinho. Eu nunca votei no PT. Eu já. Já? Não vou tomar partida aqui não, mas... eu nunca briguei por causa de candidato. Não, nunca briguei mesmo, não. Também não. E você que brigou, deixe de ser besta. Tá procurando o que fazer, rapaz. Tanta coisa pra fazer. O cara brigar por causa de candidato. Eu nunca chamei um político de mentiroso e corrupto. Agora eu vou até virar um monte. Vou tomar um pouquinho aqui, meu amigo. Vou até completar aqui com uma dessa. Acho que eu só durmo amanhã com essa quantidade de Red Bull que eu vou tomar. Eu nunca vendi meu voto. Coisa que eu tenho orgulho de falar. Nunca vendi mesmo, não. Também. Já comi dinheiro dos outros, mas vender... Nunca me ofereceram, rapaz. Eu acho que eu já... Ele já sabia que eu não ia votar nele mesmo assim. Só ia comer o dinheiro, não me deu. Eu já comi dinheiro. Inclusive você aí, que você gosta de comprar voto, pode falar comigo. Pode pagar 100 conto. Tô aqui pra receber. Faz qualquer rolo. Oxi, mas tá. Eu nunca disse pra um amigo meu que eu ia votar nele, mas na hora eu votei em outro. Não, eu acho que... Já? Me desculpe, mas meu amigo. Isso é fruto de uma pessoa que tem muitos amigos candidatos, né?
e você só tem um voto, não tem como distribuir para todo mundo. Ô, rapaz, e se não fica com raiva, o cara, ô, meu amigo, sabe que eu gosto aí eu vou dar uma dica, né? Faça feito eu faço. 4 anos atrás eu já me agarrei com tu vai ser candidato, então eu vou votar em tu. Pronto, e já fechei as portas pros outros. Pronto. E, inclusive, em Gravatá tem muita gente que tá cheio de gente na família candidato. Quero ver o rolo que é dentro da... Rapaz, se Lula e Bolsonaro rachou tanta família, imagina essa eleição que vai acontecer, né? Rapaz, doutor Luiz Maranhão, muito obrigado. Eu que agradeço, Tomás. Eu agradeço. Parabenizo o teu canal, parabenizo o teu podcast por estar criando mais esse meio de comunicação em massa, de compartilhar o conhecimento. Eu me sinto muito honrado, de verdade, muito lisonjeado, até pelas citações, quando você começa, que não é um cientista político feito eu, você é muito mais. Você é um camarada que chega nas camadas mais profundas da sociedade pernambucana, gravataense. Você é um cara admirado, uma conversa leve, mas que leva realmente conhecimento para quem precisa. E isso fica uma coisa assim, gostosa de se ouvir. Vou chorar. Mas é verdade. Não é uma coisa densa, chata, com cara de aula de TCC, sabe? Fica aquele negócio, aquela conversa fluida, e isso é muito gostoso, muito bom. E que mais pessoas tomem essa atitude de abrir um espaço assim de comunicação feito você fez, e está sendo pioneiro em Gravatá. Parabéns. Rapaz, obrigado. Só tenho a agradecer. Eu que agradeço. Então, pessoal, esse aqui foi o Dr. Luiz Maranhão. Obrigado. Nosso grande cientista político da nossa cidade. Grande na altura. O cara que tem muito a agregar, muito conhecimento. E eu tenho certeza que depois desse episódio, desse podcast, a sua mentalidade, ela foi transformada. Você adquiriu mais conhecimento e isso mostra que você está evoluindo como cidadão. Então, que Deus te abençoe e até o próximo podcast com o Tomás Oliveira. Valeu.